Muito boa noite. Boa noite para quem tá chegando ao vivo. Boa noite para quem vai assistir a live depois. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir chegando. O tema de hoje é um tema tão bacana. A gente vai falar da nossa criança interior. Danilo, boa noite. Helenara, boa noite. Bem-vindo, pessoal que está chegando. Já vamos entrando no clima do Dia das Crianças daqui 2 dias, então achei muito propícia fazer uma live terapia falando sobre a criança interior, essa parte interna nossa tão importante. Então vou dar mais um minutinho para quem quiser chegar aqui ao vivo e aí a gente já inicia, já entramos no tema, no assunto de hoje. A gente vai bater um papo sobre a criança interior e depois a gente vai fazer um exercício muito bacana. Olá, José Carlos Pacheco, boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Quase feriado, quase Dia das Crianças. É tão bom falar desse tema. Hoje eu recebi uma foto do meu irmão que me mandou da minha sobrinha, né? Eu tenho uma sobrinha de 4 aninhos. E aí tinha a festinha do Dia das Crianças e ela tava lá vestida... Eu achei que era borboleta, mas é uma joaninha. E, nossa, é muito lindo ver como nós somos autênticos quando somos crianças e depois a gente acaba perdendo essa autenticidade ao longo da vida, né? Então tá, vamos iniciar aqui já sem mais delongas e quem for chegando depois acompanha depois a live e faz o exercício junto conosco. Bom, então eu escolhi o tema para falar sobre a nossa criança interior, para a gente fazer um exercício prático para essa cura da criança interior, essa parte infantil nossa que a gente traz aqui dentro, que é tão renegada muitas vezes que a gente não olha para ela e a gente vai ao longo da vida levando os traumas, as dores, tudo aquilo que nós lá na fase infantil a gente entendeu de uma certa forma. E a gente acabou levando isso ao longo da vida porque nós não tínhamos nem maturidade, nem a parte cognitiva ainda estava desenvolvida para entender certas questões. E isso não foi olhado, não foi validado lá na infância. E a gente acaba, então, levando isso vida adulta fora e também, muitas vezes, repetindo certos padrões das feridas lá da infância. Então, a gente vai olhar um pouquinho para isso e fazer esse exercício hoje. Aproveitando a semana do Dia das Crianças, nada melhor do que esse tema que, em 10 anos aí de clínica e de tanto estudo nessa área, dá para dizer assim que basicamente 100% dos casos são questões nossas lá da infância que a gente não tratou, não ressignificou, não entendeu como deveria ser e a gente acaba então vindo para a vida adulta repetindo padrões de comportamento, pensamentos, sentimentos e ao invés de estar na nossa versão adulta amadurecida, muitas vezes a gente está perante os desafios da vida ou dos nossos relacionamentos ainda naquela postura infantil. Então, hoje a proposta é que a gente bata um pouquinho um papo sobre isso e que a gente entenda um pouco melhor também sobre isso. Então, quando a gente fala da nossa criança interior, que é essa proposta de um olhar psicológico aí, a gente está falando daquela nossa parte interna que lá na infância, quando a gente nasce, nós somos 100% dependentes. Geralmente dos nossos pais, que são os nossos cuidadores. Mas se a gente não foi criado pelos nossos pais, alguém cuidou de nós, alguém nos criou, alguém nos deu um amparo para que nós estivéssemos aqui hoje. Porque nós nascemos totalmente dependente de outro ou outros seres humanos, correto? Então, mesmo que a gente não tenha conhecido os nossos pais, que a gente tenha sido adotado ou que foram outras pessoas que foram nossos cuidadores, a gente foi gerado, nós fomos gerados pela nossa mãe e pelo nosso pai, mesmo que a gente não conheça os nossos pais biológicos. Nós somos 50% de cada um.
Eu só estou aqui, a Thaís está aqui porque a Thaís é 50% da Senira e 50% do Enio Falcão, que já está na espiritualidade. Nós somos sempre 50% de cada um, do nosso pai e da nossa mãe. Dito isso, esse é o ponto inicial para a gente começar a falar sobre gratidão aos pais, independente, e aí, porque eu sei que isso gera polêmica, independente de quem foi ou como os nossos pais foram. Não importa se foram narcisistas, se foram negligentes conosco, se não nos cuidaram, não importa, porque a gente não está falando do pai ou da mãe na versão homem-mulher, a gente está falando pai e mãe, a figura paterna e a figura materna que nos deu a vida. Portanto, nós temos a obrigação de ter essa gratidão aos pais pela vida. Nós somos quem somos porque 50% de cada um cedeu para que nós estivéssemos aqui. Então, tudo que nós vivenciamos ao longo da jornada até o dia de hoje é e somente é porque o nosso pai e a nossa mãe permitiu que nós viéssemos para esse plano físico, tá? Porque eu sei que quando a gente fala em gratidão aos pais, às vezes vem a polêmica, mas a minha mãe é narcisista, mas o meu pai abandonou não sei o quê. Não importa. Temos a gratidão aos pais por estarmos vivos. Eles nos deram a vida e isso é o suficiente, isso é o essencial. O restante, se nós estamos vivos aqui, somos nós que temos as nossas questões para trabalhar. E aí, gente, quando a gente tá lá no útero da nossa mãe, a gente foi gerado e a gente passou todo aquele período lá no útero da nossa mãe. Quando a gente estava lá no útero da nossa mãe, será mesmo que às vezes as pessoas acham que não tem importância tudo que a nossa mãe viveu? Será que a nossa mãe estava ansiosa? Será que a nossa mãe estava triste? Será que ela estava com medo? Será que a gente foi planejado, esperado ou não? Né? Foi algo que aconteceu e que não era planejado. Todas aquelas sensações, sentimentos, emoções, enquanto a gente estava no útero materno, tudo aquilo que a nossa mãe vivenciou, tudo isso nós sentimos enquanto estávamos lá dentro do útero materno. E tudo isso ficou gravado, registrado no nosso inconsciente. E aí nós nascemos e dependemos 100% da nossa mãe, do nosso pai ou dos cuidadores que cuidaram da gente assim que a gente nasceu, porque se nós não tivéssemos alguém cuidando da gente, nós não estaríamos aqui hoje batendo esse papo. Alguém teve que nos amamentar, né, nos alimentar, cuidar da gente, colocar uma roupinha na gente para que a gente pudesse manter a nossa temperatura corporal. Quando a gente adoeceu, alguém teve que cuidar da gente. Então, a gente dependia 100% de alguém, né? Se não foi o nosso pai e a nossa mãe, nós tivemos sim cuidadores que cuidaram de nós. E durante esse processo, nós fomos também sentindo sensações, emoções, coisas que foram ficando gravadas no nosso inconsciente que a gente foi trazendo ao longo da vida. E aí quando a gente está um pouquinho maior, ali na fase infantil, mas a gente já consegue se expressar, muitas vezes a gente sentiu medo, tristeza, raiva, e a gente não teve essas sensações, esses sentimentos ou emoções validados. Muitas vezes a gente foi invalidado. E lá no nosso processo de desenvolvimento infantil, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, a gente não tinha nenhum desenvolvimento cognitivo ainda para entender certas coisas. Então a gente acabou absorvendo muitas situações na nossa vida infantil, criando traumas na gente, criando dores, criando feridas. Feridas, às vezes, de abandono, de rejeição, de traição, de humilhação. E daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos e isso vai ficar um pouco mais claro. E o que acontece? A gente vem ao longo da vida, a gente chega na vida adulta com essa parte nossa, essa criança interior, essa parte infantil nossa, com muitas feridas que a gente veio trazendo ao longo da vida. Na vida adulta, a gente pode ter baixa autoestima, a gente pode ter uma imagem corporal distorcida, a gente pode ter medo de críticas, a gente pode ser resistente às mudanças, a gente pode ter medo do abandono, né, nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos afetivos, gerando uma imensa dependência emocional, muitas vezes.
ou então a gente pode, de acordo com as vivências que a gente teve na infância, a gente vem para a vida adulta achando que a gente tem que salvar o outro, porque a gente queria salvar o nosso pai ou a nossa mãe. Então são muitas questões muito profundas, que claro, não tem como entrar em tudo detalhadamente, mas que a gente vai aqui dando umas pinceladas e que o exercício de hoje eu tenho certeza que vai ajudar quem fizer o exercício. Sempre que eu trago uma prática de criança interior para os meus atendimentos individuais, para os atendimentos que eu faço nos grupos, sempre é muito emocionante, sempre mexe profundamente com questões nossas, que a gente passa a ter um outro olhar para que a gente vá se desenvolvendo nesse processo de aperfeiçoamento. Então, olha só, algumas verdades, né, alguns exemplos que a gente ouviu lá na infância que eu separei aqui e que às vezes a gente acha que foi bobagem quando a gente ouviu e não foi validado, ou muitas vezes hoje na vida adulta a gente faz isso com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com crianças que convivem conosco e a gente nem se dá conta. Por exemplo, quer ver só? Quando a gente ouvia dos nossos pais ou dos nossos cuidadores algo do tipo assim: ah, você é muito, e aí completa, muito chato, muito fraco, muito barulhento, ou muito burro. Quem já ouviu isso quando era criança? Quem quiser ir comentando no chat aqui, fique à vontade pra gente ir interagindo. Ou então quando falavam assim pra gente: você não é bom o suficiente em, seja lá no que for, em matemática, nos esportes, não é bom o suficiente em, sei lá, fazer amigos, seja lá o que for. Quem não ouviu isso na infância? Ou, você não tem modos. Quem não ouviu isso? Ou, você deveria ser como seu irmão, sua prima, seu colega, seja lá o que for. Essa comparação, né? Onde a gente se sentia insuficiente ou onde a gente entendeu isso de uma forma de insuficiência. Ou então desse jeito você nunca terá, sei lá, amigos, nunca vai ter um emprego, nunca vai ter um namorado, seja lá o que for, né? Outra, foi culpa sua se eu gritei contigo, se eu bati em ti, se eu te coloquei de castigo, né? Quem também não ouviu isso? Então, esses são pequenos sinais que a nossa criança lá na infância ouviu e que aí pode ter vindo desenvolvendo algumas feridas, né? Na fase adulta, e aí vem esses traumas, essas feridas, esse medo de receber críticas, né? Essa vergonha de se expressar, de se expor, e aí, como eu falei, a gente ou fica no papel da vítima, ou tenta ficar no papel da salvadora, né? Quem nunca? E aí o chapéu aqui cabe pra mim também, porque eu também já passei dessa fase. Então a gente tem essa tendência a esperar muitas vezes demais do outro, ou esperar o outro para que eu me valide. Olha quantas coisas, as coisas que a gente vive na infância ou que a gente entendeu lá na infância refletem hoje na nossa vida adulta, porque não necessariamente os nossos pais ou os nossos cuidadores fizeram isso de maneira proposital. Por quê? Porque se a gente olhar para trás, os nossos pais certamente não tiveram também um desenvolvimento de uma maneira regulada dos pais ou dos cuidadores deles. Então eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Se a gente for conhecer um pouquinho da história dos nossos pais, certamente eles fizeram muito melhor conosco do que os pais deles ou os cuidadores deles fizeram com eles, certo? Então, muitas vezes, por isso que é importante na fase adulta a gente olhar para isso. Eles fizeram o melhor que eles podiam, dentro dos recursos, das condições que eles tinham, porque eles também não receberam dos pais ou dos cuidadores deles. E muitas vezes a gente não tem esse olhar. Então, ficou todo mundo tentando se adaptar. Os nossos pais, quando a gente nasceu, a gente tentando se adaptar ao modo deles, mas é normal e natural que a gente venha trazendo ao longo da vida essas feridas, né? Essas cicatrizes. Então, eu separei também algumas questões aqui para que a gente possa começar a olhar para a nossa criança interior, para acessar essa parte nossa e dizer para a gente mesmo quando a gente estiver com essa sensação de baixa autoestima, com essa dificuldade de se posicionar, de dizer não, com esse medo de abandono, medo da rejeição, ou quando a gente foi comparado, né? E aí a gente vem com essas nuances aí de comparação, humilhação, que não foi algo proposital, mas foi como a gente entendeu. É importante que a gente olhe para essa parte nossa e que fale, né? Olha, hoje eu te reconheço, hoje eu te vejo, tá seguro, tá tudo bem aqui. Hoje eu sou o adulto ou a adulta que tô dando conta disso,
Porque muitas vezes eu recebo alguma pergunta assim, mas como que faz para não sentir a rejeição? Como que faz para não sentir a sensação de abandono? E não existe uma resposta para não sentir. Como que a gente faz? A gente sente a rejeição, a gente sente o abandono, a gente sente a humilhação, a gente sente a dor da traição, a gente sente tudo isso, porque somos seres emocionais, então a gente sente. Mas o que a gente faz com isso tudo que a gente sente? Na fase adulta é onde a gente vai trabalhar essas questões, não é o não sentir, é o sentir, mas saber o que fazer com esse sentimento, é regular essas emoções e sentimentos. Por isso que é importante olhar para a nossa criança interior, dar esse colo, que é a proposta de hoje do nosso exercício, para essa parte nossa que viveu isso na infância ou que entendeu isso ou que não foi validado como deveria lá na infância e que a gente vem reproduzindo certos padrões na vida adulta, porque hoje como adultos somos responsáveis para dar esse colo para essa criança e ter esse olhar mais maduro perante a vida. É isso, né? É o amadurecer, porque tantas vezes a gente se coloca em posições na vida ainda como se a gente fosse aquela criança lá de trás. A gente não entra na vida como uma forma adulta encarando de frente. E isso prejudica muito os nossos relacionamentos de uma forma geral, mas especialmente os nossos relacionamentos afetivos. Então, eu quero já começar o nosso exercício aqui, para depois a gente bater um papo para quem quiser. A ideia não é a gente se estender muito. Deixa eu colocar uma música. E aí eu vou te convidar, sabe o quê? Se possível, que agora nesses minutinhos que tu volte um pouquinho a atenção para ti, que tu feche os olhos, respire fundo e se permite aí ser guiado um pouquinho pela minha voz. Vamos acessar essa criança, sabe aquela parte tua lá de trás? Sabe aquela criança lá na infância que tá aí dentro de ti, em algum lugar, mesmo que ela esteja perdida, mesmo que ela não tenha sido olhada. Então, se possível agora, fecha os teus olhos, entra nesse espaço seguro dentro de ti, respira, desacelera, vai sentindo o teu corpo aí onde tu tá, seja na cadeira, no sofá, na cama. Sente aí os pontos de contato da onde tu estás. E conforme tu vai respirando, vai permitindo que o teu corpo físico relaxe um pouquinho mais. Vai relaxando, relaxando, sentindo esse espaço seguro dentro do teu próprio corpo, essa tranquilidade. Sente que essa respiração te faz tão bem. Às vezes a gente não para nem para prestar atenção na nossa própria respiração. E a gente vai acessar agora uma parte dentro de ti que é pura, que é a tua essência. Então olha para dentro do teu coração, aquela parte pura dentro de ti que merece todo o amor. A parte da tua essência, de quem tu é, de verdade. E vai te permitindo receber a cura que está vindo agora nesse momento. E vai mentalizando nesse instante uma luz dourada que começa a aparecer. É uma luz segura, uma luz quentinha, uma luz familiar. Imagina essa luz dourada que te traz tanto conforto. E agora dessa luz dourada começa a aparecer uma figura. É uma imagem de ti mesmo quando tu era bem jovem. Qualquer idade que apareça na tua mente agora é perfeitamente correta. Simplesmente libera qualquer julgamento, significado ou ideias. E apenas permite aí que esse pequeno eu apareça aí para ti no meio dessa luz dourada. Alguns de nós têm visões dessa parte nossa pequena,
Outros de nós apenas sentem alguma coisa ou sabem que essa parte está lá. Então, simplesmente sente aí essa parte jovem tua que tá aí. Percebe essa energia desse eu, que é tu mesmo. Confia aí no teu jeito, porque o teu jeito é perfeito. E agora tu começa a perceber esses olhinhos, esse narizinho, essa boquinha de ti perfeita aí, completamente perfeita. E aí tu olha pra baixo e tu vê alguns tênis ou chinelo ou uma meia pendurada. E aí tu sorri e começa a distinguir os olhos aí do teu eu pequenininho de ti criança. Percebe a inocência, a pureza dos olhos aí. Tenta perceber os detalhes de ti pequenininho. Não importa se tu tá vendo ou se tu tá só sentindo, não tem problema. Mas percebe que tu conhece. E vai vendo o quanto que tu tá seguro nessa luz aí. E que agora o teu eu adulto tá aí para cuidar dessa parte infantil, que às vezes foi tão negligenciado lá na infância. E agora eu quero que tu apenas diga para essa tua parte infantil, para essa tua parte criança, que tu sente muito pela dor dela. Que tu sente muito que existam pessoas na tua vida que não puderam ver essa criança, ou que não puderam ouvir essa criança, ou que talvez não puderam amar essa criança, apreciar ou cuidar dela como ela merecia. Diz pra ela que tu lamenta profundamente toda a negligência que houve com ela. E fala agora pra ela que tu quer agradecer por toda a bravura que ela teve na vida, por toda a resiliência que ela teve e por ela te trazer até aqui, até o dia de hoje. E todo o trabalho que essa tua criança fez ao longo da jornada até hoje para se curar. Então fala para essa tua parte infantil: muito obrigado, muito obrigada. Fala para ela que eu quero te perdoar pelos teus erros e eu peço que tu me perdoe pelos meus erros. Eu agora vejo que tu sempre fez o melhor que sabia e quando tu sabe melhor, tu faz melhor. Fala pra ela, pra esse ser tão pequenininho, que ela merece um amor incondicional por todos os erros, pela humanidade dela, porque nós todos somos iguais nesse aspecto. E nós merecemos perdão e amor, independentemente de qualquer coisa. E se houver algo que você precise corrigir, você saberá. Porque tem uma boa dose de sabedoria aí nessa tua criança. Qualquer uma das vergonhas internalizadas que essa tua parte infantil sente, deixa embora agora. Não é e nunca foi quem tu é. É apenas uma grande experiência habitual interior, apenas um mal entendido. E fala pra ela agora assim: eu quero que tu saiba que eu te amo incondicionalmente. Eu aceito você e eu estou aqui agora. Tem um adulto agora aqui para cuidar de ti. Eu vou aprender, eu vou me atrapalhar, eu vou ser imperfeito, mas eu tô aqui. E você, minha criança, não está sozinho, não está sozinha. E você é digno e digna e merece todo o amor e todos os desejos do teu coração.
e merece que todas as tuas necessidades sejam atendidas. Diz pra ela agora que tu tá aqui suprindo tudo aquilo que ela desejou e não teve. Diz pra ela que ela tá segura agora. Segura nos dons, na luz, na humanidade dela. Segura aqui e agora. Fala pra ela que tu tá aqui pra ouvir o que ela precisa de ti agora. Que tu tá aqui pra proteger, pra ouvir, pra torcer por ela. Que tu tá aqui pra ouvir as vozes que ouviu e gentilmente dizer obrigado e não obrigado. E que tu também tá aqui pra abrir para que algo novo chegue. Porque agora essa parte de ti merece a tua proteção. Merece todo o amor. Sintoniza aí com os olhos inocentes da tua criança e pergunta para ela qual é a mensagem que ela tem para ti. Vai recebendo essa mensagem que ela tem para ti porque é importante. Ela tem algo importante para te dizer. E fala para ela que ela é importante, que tu escuta essa parte interna tua, essa criança interior. E agora eu quero que tu pegue essa criança nos teus braços. Talvez tu possa dar um abraço nela, ou pegar ela no colo, ou dar um beijo na bochecha. Seja o que for que a tua criança precise agora, vai em frente, dá isso para tua criança. Envolva a tua criança com muito amor. Agradeça a tua criança por estar aqui agora contigo. E vai deixando então essa alma se dissolver nessa luz dourada que está aí na tua frente, sabendo que ela está agora segura contigo aqui e que tu pode voltar, conversar com ela, dar colo, acolher, sempre que tu quiser, a qualquer momento. E essa luz dourada que carrega a tua essência e energia começa a se fundir e a repousar nesse teu espaço seguro e protegido e ancorado em ti agora. Segue fazendo algumas respirações suaves, se acomodando ainda mais, relaxando um pouco mais. E agora mentalmente, entrega para a fonte superior, para Deus, para o Criador, para o campo quântico, todos os teus medos em torno do amor próprio. Qualquer pensamento que tu tenha sobre ser indigno, indigno de amor, de não merecimento que tu ainda carrega, entrega para isso que é maior que tu, que sabe mais do que esse teu cérebro aqui programado. E peça agora para que esse todo cure tudo aquilo que precisa ser curado. E que agora tu possa pedir também para que o Criador envie os lembretes na tua mente, os livros, os professores, os cursos, as conversas, os insights, que te farão um dia rir de como tu sempre foi tolo por acreditar em tudo isso que tu acreditou até hoje, de não merecimento, de culpa, de vergonha, porque nada disso é verdade. A verdade é que, em essência, tu é a divindade e amor. Então te lembra agora de quem tu é em essência, antes desses programas todos instalados. E percebe o quanto é bonito, vivificante, seguro sentir tudo isso. Entrega isso e libera todas as crenças errôneas que tu tinha até agora. Seja gentil e amável com todas as questões internas que tu teve até esse momento. E tenha certeza que algo sempre melhor
tá vindo, porque tu tá nesse processo constante de evolução. E agradece mais uma vez a essa criança que te trouxe até aqui agora. Agradece por tudo que ela suportou, que ela resistiu, que ela te ensinou, que ela aprendeu, que ela brincou. E agora valida tudo aquilo que talvez ela não pôde ser validada, que talvez lá na tua infância não pôde ser olhado para isso. E vai respirando um pouquinho mais fundo agora e vai voltando, retornando, sabendo que a qualquer momento agora tu pode conversar com a tua criança, pode dar colo, tá num local seguro agora. Voltando aqui. Deixa eu desligar a música. Se alguém quiser comentar no chat alguma coisa, fica à vontade. É importante a gente olhar para nossa criança, essa parte interna nossa. Quantas vezes na vida adulta, né, a gente vem com algumas questões nossas e a gente às vezes não sabe nem lidar. E aí, como a gente fez esse exercício, como eu falei, que a gente hoje, como adultos, possa acolher, possa olhar para essa parte nossa que foi negligenciada, que foi invalidada, que foi muitas vezes comparada, né? E hoje a gente consegue, com esse olhar adulto, acolher todas essas dores, essas feridas, esses traumas, essas crenças limitantes de não merecimento, de baixa autoestima, medo do abandono, da rejeição. Como adultos a gente consegue hoje olhar para isso, né? Obrigada, Yolanda. Que bom, fico feliz que tenha gostado. Eu queria também contar uma historinha aqui que eu ouvi, né, essa semana aí, de 2 irmãos que foram entrevistados. E aí, o primeiro irmão, ele estava preso. E aí, quando perguntaram para ele por que ele fez tanta maldade com outras pessoas para ir parar na prisão, ele respondeu o seguinte: porque o meu pai foi muito malvado comigo. E aí foram entrevistar o segundo irmão. E o segundo irmão, ele é um homem de alto valor, muito honrado, que faz muita caridade, que construiu negócios prósperos, que ajuda muitas pessoas, tem muito sucesso na vida. E aí entrevistaram ele, perguntaram para esse segundo irmão, né, com esses grandes feitos, né, por que ele fez e faz tudo isso, esses grandes feitos, e ajuda tanta gente. E ele respondeu: porque o meu pai foi muito malvado comigo e com quem convivia com ele, eu quis quebrar esse padrão. Ou seja, ambos tiveram o mesmo pai, a mesma criação, porém um foi para a prisão, né, com a resposta de que porque o pai foi muito malvado. E o outro, para quebrar o padrão do que o pai fez com ele, de, né, malvadeza e com quem estava ao redor, fez o contrário. Por conta disso, ele fez o melhor e construiu o melhor para ele e para o entorno dele. O que eu quero dizer com isso, né? Que independente do que tenha acontecido conosco, de como as pessoas nos trataram, esse é o momento agora de pegar essa responsabilidade e aceitar que talvez por 30, 40, 50, 60 anos da nossa vida, até o dia de hoje, a gente veio repetindo padrões que nós entendemos ou absorvemos na nossa infância, por conta de como os outros nos trataram ou as circunstâncias que nós estivemos. Mas hoje é a nossa responsabilidade mudar esse padrão e fazer diferente. Sair da vítima, né? Não, eu não sou vítima da vida, vítima das circunstâncias, vítima do que os outros fizeram comigo. E eu também não encontro desculpas. Porque o meu pai foi assim, porque a minha vida foi assado. Eu pego a responsabilidade, eu modifico esse padrão. Essa responsabilidade é minha. E aí, por isso desse exercício da criança interior, da gente pegar essa criança como adultos hoje que somos
e dar colo para ela, ouvir o que ela tem para nos falar e agradecer por tudo o que ela fez por nós, né? E uma das formas, um dos exercícios que é muito poderoso da gente ressignificar essas dores, esses traumas, é falar várias vezes por dia, quantas vezes quiser. Muito obrigada, ou muito obrigado, né? Mamãe, e muito obrigado, papai. Por mais polêmico, como eu comecei nossa live hoje falando, nós somos 50% nosso pai, 50% a nossa mãe. De novo, não estamos olhando para a figura mulher e figura homem. Estamos olhando para a porção mãe e porção pai, que nos deu a vida. 50% de cada um torna hoje quem nós somos. Eles nos deram o essencial. E por isso, nós somos gratos ao nosso pai e à nossa mãe, independente de quem foram, se não cuidaram de nós, se negligenciaram, se as circunstâncias não foram as melhores, se a gente nem conheceu eles, não importa. Eles nos deram a vida e, portanto, quando a gente faz esse exercício de agradecer do fundo do coração, repetindo quantas vezes for necessário e muitas vezes, não adianta uma só vez, de coração até a gente realmente introjetar isso. Muito obrigado, mamãe, muito obrigado, papai. A gente percebe uma mudança drástica na nossa vida, a gente toma as rédeas do que é nosso de direito, a gente assume a responsabilidade, né, como adultos que somos, para modificar a nossa vida hoje. Então esse exercício ele é super importante. Eu sei que não é um exercício fácil muitas vezes. Muitos de nós tivemos uma infância normal, digamos assim, mas eu sei que tem outras tantas pessoas que têm questões mais aprofundadas e que às vezes parece surreal conseguir falar algo disso, né? Muito obrigado, mamãe, ou muito obrigado, papai. Mas quando a gente traz para essa questão de que só estamos aqui e vivenciamos tudo que vivenciamos ao longo da nossa jornada, desde o dia do nosso nascimento até o dia de hoje, nós só vivenciamos isso porque o nosso pai e a nossa mãe permitiram que a gente estivesse aqui. Senão, nós não seríamos quem somos. Nós não estaríamos aqui. Então, por estarmos aqui, a gente tem essa gratidão ao nosso pai e à nossa mãe. E a gente tem a responsabilidade como adultos de pegar essa parte infantil nossa, essa criança nossa que certamente em vários momentos foi sim invalidada, não foi escutada, foi preterida, não foi realmente ouvida ali, mas hoje a gente olha para ela e diz, olha, eu tô aqui contigo, né? Eu consigo te ver, eu te olho, eu te dou colo, eu te acolho e a partir disso eu quero te agradecer por tudo que tu fez pela gente até aqui. Hoje como adulto eu tô de mão dada contigo e aí a gente segue adiante. Uma outra coisa muito legal da gente olhar para nossa criança interior é brincar um pouco com essa criança interior. Por que eu falo isso? Porque, como eu comentei no início da live, eu tenho uma sobrinha de 4 aninhos. E é muito interessante a gente ver a autenticidade das crianças. Porque quando a gente é criança, a gente é muito autêntica, né? Então a gente vai crescendo e a gente vai perdendo essa autenticidade por esses traumas, feridas que eu fui falando, que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, um pouquinho antes de eu entrar na live aqui, eu tava numa ligação de vídeo com a minha mãe, e aí ela tava me contando que ela tava falando com a Rafa, que é a minha sobrinha, neta dela, né? Que mora em Santa Catarina. E aí, ela hoje teve da festinha do Dia das Crianças lá, uma festinha, enfim, que ela tava vestida de... Eu achei que era borboleta, mas é uma joaninha. E aí a minha mãe, né, a avó, no caso, mandou um presente pra ela de Dia das Crianças. E aí hoje a minha mãe contando que falando com ela, disse assim, a avó quer que tu... quer ver as tuas fotos lá da festa e tal. E aí a resposta dela foi assim, só se tu me mandar outro presente. E ela tem 4 aninhos, né? Super autêntica, assim. Claro, né? Enfim, aí a minha cunhada disse, que isso e tal. Mas o que eu quero dizer assim, quando a gente é criança, a gente tem a autenticidade de demonstrar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, né? Claro que, obviamente, que a gente vai crescendo e vai tendo que ter os nossos limites, isso é óbvio. Mas quando a gente vem para a vida adulta e a gente vem reproduzindo certos padrões, traumas, feridas lá da infância, a gente acaba
não colocando o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente quer agradar os outros a todo momento e aí a gente se desagrada, a gente passa por cima da gente, ou a gente quer ser a salvadora, ou fica de vítima na história e a gente acaba perdendo por completo essa autenticidade. Então, lembrar daquilo que a gente fazia na infância, que a gente gostava, que nos fazia bem, é se reconectar com a nossa essência, porque é isso que nós somos. O que é que tu gostava de fazer quando tu era criança? Tenta lembrar aí o que tu gostava de brincar, o que tu gostava de comer, que roupa que tu lembra da tua infância, que tu te sentia bem, que tu gostava de usar. É bom a gente se reconectar com essas coisas da infância para alimentar essa criança interior e trazer vida para a nossa vida adulta de alguma forma. E aí, se conectando com a nossa essência, com essa parte interna nossa, a gente consegue ir adiante na vida adulta, tendo um propósito alinhado com quem a gente é em essência, né? Fica um pouco mais fácil e mais leve. Então eu espero que esse exercício de hoje tenha auxiliado de alguma forma, que esse bate-papo aqui tenha aberto um pouquinho a mente e lembrar aquilo que eu falei, né? Que hoje é a nossa responsabilidade, independente se foi 30, 40, 50, 60 anos que a gente vem repetindo alguns padrões de comportamento, pensamento, sentimento, mas hoje é a nossa responsabilidade de dizer não mais. Não mais eu repito isso. Não mais eu me coloco na posição de vítima das circunstâncias, da vida, das pessoas. A partir de hoje eu faço diferente, porque hoje, como adulto que sou, eu tomo as rédeas da minha vida e faço diferente. Tá bom, gente? Eu acho que é isso por hoje. Se alguém quiser escrever alguma coisa no chat, antes da gente terminar, eu agradeço a participação de vocês aqui. Vou salvar a live, se der, né? Geralmente dá, só se der algum erro para não salvar. E aí a gente pensa num outro tema. Esse tema da criança interior me veio de primeira, quando eu lembrei que a gente tem o Dia das Crianças daqui 2 dias. É sempre um tema bem importante pra gente trabalhar. Espero que tenha contribuído de alguma forma, que vocês possam olhar um pouquinho aí para essa parte infantil de vocês e que a gente possa sempre, sempre dar colo para nossa criança. É muito importante que a gente olhe para ela, que a gente carregue essa essência, essa parte nossa que às vezes fica ali abandonada. Vamos olhar para ela com mais carinho, agradecer e sempre dar colo. Adorei tua fala, obrigada, mudando padrões. Que bom, obrigada Yolanda, muito obrigada pela participação. E é isso aí, a gente, adultos agora, a gente toma responsabilidade, acolhe essa criança, ela vai junto com a gente, né? Então tá, gente, um beijo imenso pra vocês, eu desejo uma boa noite, boa semana, bom feriado, bom Dia das Crianças, aproveitem o Dia das Crianças para alimentar um pouquinho a criança interior de vocês, seja numa brincadeira, seja com outras crianças, seja vestindo algo que vocês gostam, gostavam de fazer, comendo alguma coisa que tem aquela memória afetiva lá da infância, isso também é muito, muito importante, muito legal de fazer. Então, lembrem sempre dessa parte nossa autêntica, essa essência nossa, tá? Um beijo imenso pra vocês e a gente se vê na próxima live terapia. Boa noite, tchau, tchau.